Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de comédia romântica, chamado Uma Linda Mulher. Alerta de spoilers a seguir. Um homem chamado Edward Lewis está ao telefone com a sua namorada Jessica em uma festa. Ela lhe diz que fala mais com a sua secretária do que com ele, e decidiu terminar com ele. Enquanto ele está saindo, encontra uma mulher recém-casada e pergunta se quando eles namoravam, ela falava mais com a sua secretária do que com ele, e ela responde que a sua secretária foi uma das suas damas de honra. Edward pede emprestado o carro do seu advogado Philip, que fica preocupado que o seu carro seja danificado, pois Edward é um péssimo motorista, mas relutantemente concorda. À noite, uma mulher chamada Vivian está acordando e começa a se preparar para sair. Quando ela está terminando de se arrumar, ela vê o seu senhorio na escada e decide voltar ao apartamento para pegar o dinheiro do aluguel, mas só vê um pouco de dinheiro sobrando, e por causa disso ela sai pela janela. Ela vai até um bar próximo falar com a amiga chamada Kitty. Ela usou o dinheiro para uma festa e Vivian responde que não acredita que ela pegou o dinheiro do aluguel para gastar com drogas. Enquanto isso, Edward chega na cidade perguntando a um homem como chegar a Beverly Hills e o cara responde que ele já está lá. Na rua, um homem passa pedindo para as garotas irem com ele de graça, já que é o seu aniversário, e Kitty diz a ele para sonhar. De repente, as duas veem um Lotus estacionando, e Kitty diz a Vivian que ela deve ir até ele e não voltar com menos de $100. Ela vai até a janela e pergunta se ele quer um encontro, mas ele diz que só quer instruções para chegar ao seu hotel. Vivian diz que ela pode ajudá-lo por $10. Primeiro ele acha que ela é ridícula, mas explica que só tem uma nota de 20, e Vivian insiste em levá-lo pessoalmente por esse valor. Quando ele começa a dirigir, ela diz que ele esqueceu de acender os faróis. Edward pergunta o nome dela e ela brinca com ele perguntando o que ele quer, mas depois lhe diz que é Vivian. Ela começa a perguntar sobre o carro e comenta que parece que eles estão andando em trilhos e que está chocada com aquele motor de 4 cilindradas. Mas Edward não sabe o que isso significa, porque não sabe nada sobre carros. De repente, ele pergunta se ela já dirigiu um Lotus, e Vivian responde que não. Então, Edward diz que ela vai fazer isso agora. Vivian diz a ele para apertar o cinto de segurança e mostra o que aquele carro pode realmente fazer. Ele pergunta quanto dinheiro as garotas ganham hoje em dia, e Vivian diz que elas não podem receber menos de $100. Edward pensa que ela quis dizer $100 por noite, mas ela esclarece que é por hora. Edward fica surpreso e comenta que é duro, mas Vivian interpreta o que ele disse de maneira diferente e começa a tocá-lo, respondendo que não, mas tem potencial. Quando eles chegam, Vivian diz que vai pegar um táxi de volta e os dois se despedem. Edward, no entanto, volta dizendo que ficaria muito satisfeito se ela pudesse acompanhá-lo até o hotel. Ela o segue de bom grado e pergunta o nome dele. Ele diz que é Edward, então ela brinca dizendo que Edward é o seu nome favorito. Eles entram no hotel e Vivian recebe um casaco, já que o local é muito chique e requer roupas apropriadas. Edward pede champanhe e morangos para o quarto, e quando eles chegam na porta do elevador, Vivian se comporta de forma provocante. Então, uma mulher diz ao seu marido para fechar a boca. Eles chegam à cobertura e ela continua animada e flertando. Ela acha que o quarto é incrível e diz que tem uma vista fantástica. Edward diz que tem medo de altura e nunca vai lá fora, mas acredita na sua palavra. Vivian pergunta o que ele fará com ela agora que ela está lá, e ele responde que não sabe, já que ele não planejou isso. Ela diz que ele pode pagá-la enquanto isso, para tentar quebrar o gelo. Vivian então pega várias cores de camisinha e pede para ele escolher qual delas ele quer. Edward então diz que ele só quer conversar um pouco e eles começam a falar. De repente a campainha toca e Vivian corre para abri-la. O homem trouxe champanhe e os morangos e Edward lhe dá uma gorjeta. Vivian pergunta se ele tem uma esposa ou namorada e Edward diz que tem as duas. Ela pergunta como isso funciona e Edward responde que a sua ex-esposa vive com o seu ex-cachorro em sua ex-casa, e a sua ex-namorada Jessica está se mudando porque eles terminaram. Enquanto conversam, Vivian vê que ele não está bebendo e pergunta se ele quer, mas Edward responde que não bebe. Ela comenta que gosta dessa cena sedutora dele, mas diz que está em um ritmo de hora em hora e pergunta se eles podem acelerar as coisas. Edward diz que o tempo parece ser um grande problema para ela e pergunta quanto ela cobraria pela noite toda. Vivian diz que ele não pode pagar, mas ele insiste e ela diz $300. Então Edward concorda e Vivian vai ao banheiro. Quando Edward entra atrás dela,
ela esconde algo e ele diz que ele não quer coisas ilegais lá dentro. Então ela afirma que ela não faz coisas ilegais e ele nota que ela estava escondendo o fio dental, que ela explica que serve para sementes de morango. Mais tarde, Edward está trabalhando no telefone, enquanto Vivian assiste TV. Ela pede para ele se juntar ao seu piquenique, mas Edward declina. Logo após notar que Edward está observando, ela começa a se despir para ele. Ela se aproxima e pergunta o que ele quer, mas Edward pergunta de volta o que ela faz, e ela responde que ela faz tudo, exceto beijar na boca. E Edward diz que ele também não faz isso. Na próxima cena, Edward está tomando banho e logo depois volta para o quarto e vê Vivian dormindo com o seu cabelo real. Na manhã seguinte, Edward está ao telefone com Philip e eles sabem que o Sr. Morse vai lutar pela sua empresa. Edward diz a Philip que o seu carro parece estar em cima de um trilho e Philip fica preocupado porque não sabe o que isso significa. Em seguida, Edward oferece café da manhã a Vivian, depois de pedir tudo o que está no cardápio. Então ela pergunta com o que ele trabalha, e ele explica que compra empresas em dificuldades financeiras. Ela diz que ele deve comprá-las por um preço de barganha, e Edward explica que ele está comprando uma empresa agora mesmo, pelo preço de barganha de $1 bilhão. Enquanto ela o ajuda a amarrar a gravata, ela pergunta o que ele faz depois de comprar as empresas, e ele diz que as divide em pedaços e vende as peças por mais do que o todo. Não muito tempo depois, Philip explica que o neto do Sr. Morse vai jantar com ele e diz que provavelmente ele deveria levar alguém para se juntar a eles. Quando de repente, Edward ouve Vivian cantando e desliga o telefone. Philip explica a Vivian que tem uma proposta de negócios para contratá-la para ficar com ele por uma semana. Ela responde brincando que se forem 24 horas por dia vai custar caro. Edward pergunta quanto e Vivian diz $4.000. Edward negocia dizendo 2.000. Então Vivian responde imediatamente 3.000, e quando Edward diz que sim, ela fica totalmente extasiada. Depois, Edward lhe dá algum dinheiro e explica que eles vão sair à noite e quer que ela compre algo elegante para vestir, não muito sexy. Como ele deixou uma boa quantia, ela grita de alegria. Depois ela liga para sua amiga e conta sobre Edward, explicando que vai receber $3.000, assim como dinheiro extra para comprar roupas, e Kitty fica morrendo de inveja. Vivian diz que deixará algum dinheiro para ela na recepção e lhe pede para passar lá mais tarde. Vivian deixa uma carta com dinheiro na recepção e o gerente do hotel pergunta ao recepcionista se ele já viu Vivian antes. Enquanto isso, Vivian anda por aí entre as lojas caras e se sente no topo do mundo, mas quando ela entra em uma delas, as vendedoras lhe dizem que as roupas não lhe servem e que são muito caras para ela. Vivian diz que tem muito dinheiro para gastar, mas então elas lhe dizem para sair da sua loja. Ela fica desanimada e volta para o hotel, mas ao chegar lá, o gerente do hotel lhe pede para segui-lo até o seu escritório e se apresenta como Sr. Thompson. Ele explica que Edward é um cliente muito especial e que eles estão dispostos a ignorar quem ele leva lá como acompanhante. Ele pergunta quem é ela e ela responde que ela é a sobrinha de Edward. O Sr. Thompson pergunta se ele vai voltar a vê-la no hotel depois que Edward for embora, já que ela certamente não pode ter outros tios naquele hotel. Então ela responde que não, e os dois têm um acordo. Enquanto ele diz para ela se vestir de forma mais conservadora, Vivian diz a ele que tentou comprar roupas, mas ninguém a ajudou. Então ele pega o telefone e Vivian fica com medo que ele chame a polícia. Mas Thompson começa a conversar com uma mulher de uma boutique, pedindo um favor, e diz que está enviando uma convidada muito especial. Vivian conhece uma mulher chamada Bridget, que é muito doce e a ajuda. Enquanto isso, no escritório, Edward e seus sócios fazem um plano para comprar a empresa de Morse. Depois, Philip pergunta sobre a mulher que estava cantando ao telefone, mas Edward diz que não é ninguém que ele conhece. De repente, Vivian agradece a Thompson na recepção por ajudá-lo e diz que deu tudo certo. Quando ela volta para o quarto, o telefone toca e é Edward. Ele brinca dizendo que ela nunca deve atender o telefone, e depois ele diz para ela encontrá-lo no saguão mais tarde, e eles desligam. Então Edward liga de volta e ela atende, mas ele a lembra novamente de não atender o telefone, e eles riem. Em seguida, ela pede ajuda a Thompson. Ele a ajuda a aprender a etiqueta do jantar, mas ela está achando um pouco difícil lembrar o que são todos aqueles garfos e facas. Mais tarde, Edward retorna ao hotel, mas não vê Vivian. O Sr. Thompson aparece dizendo que tem uma mensagem da sua sobrinha e que ela está esperando por ele no saguão. Edward diz que ambos sabem que ela não é a sua sobrinha, mas agradece. No salão, Edward não consegue encontrá-la no primeiro momento,
mas depois fica surpreso com o quanto ela está sofisticada e diz que ela está deslumbrante. Então eles vão a um restaurante chique e conhecem o Sr. Morse e o seu neto David, quando Edward apresenta a Vivian. Mais tarde, Vivian fica confusa com os garfos e o Sr. Morse diz a ela que ele mesmo nunca foi capaz de descobrir o que vai com o quê. Mais tarde, o Sr. Morse pergunta a Edward o que ele pretende fazer com a sua empresa, se ele a comprar, e Edward diz que a despedaçará e a venderá em pedaços. David fica bravo e respeitosamente se despede de Vivian antes de deixar o local. O Sr. Morse também se despede de Vivian e diz a Edward que é ele quem vai despedaçá-lo. De volta ao hotel, Vivian acha que o jantar foi bom, mas comenta que acha que ele gosta do Sr. Morse. Edward diz que é irrelevante se ele gosta dele ou não, explicando que tenta não se envolver emocionalmente nos negócios. Vivian diz que faz a mesma coisa, explicando que é como um robô com os caras que ela sai, e é por isso que ela não beija ninguém. Edward diz que eles são muito parecidos, já que ambos focam as pessoas por dinheiro. Depois ele diz que vai descer por um tempo e a deixa sozinha no quarto. Naquela noite, Vivian liga para o serviço de quarto e pergunta onde Edward está. Ela é levada até ele e o encontra tocando piano para os funcionários do hotel. Ela fica impressionada quando ouve tocar, então ele pede a todos que os deixem sozinhos, e os dois começam a ter um momento íntimo juntos. Edward a levanta em cima do piano e eles começam a curtir ali mesmo. Na manhã seguinte, Edward dá a Vivian seu cartão de crédito para comprar mais roupas, mas ela diz que as lojas não foram simpáticas com ela da última vez. Então, Edward a segue até as lojas para garantir que elas sejam simpáticas com ela e explica à dona da loja que eles gastarão uma quantia obscena ali. A dona da loja fica eufórica e traz à tona várias vendedoras que começam a ajudar Vivian. De repente, Edward recebe uma ligação de Philip, que diz que é um problema e Edward tem que ir para o escritório. Vivian continua provando as roupas e é tratada como uma verdadeira princesa, comprando muitas roupas. Depois de comprar tudo o que queria, ela entra na loja em que foi maltratada da última vez, dizendo que as vendedoras cometeram um grande erro. Ao voltar para o hotel, o Sr. Thompson fica feliz em vê-la. Vivian está realmente brilhando. Enquanto isso, Philip está feliz porque eles encontraram uma maneira de comprar a empresa do Sr. Morse, mesmo que ele não queira vendê-la. Mas Edward não ouve o que ele diz e Philip pergunta o que é de errado com ele esta semana. Então Edward diz a Philip que adorava brincar com blocos de construção quando era criança, mas agora eles não constroem nada nas empresas, apenas destroem. Naquela noite, Vivian preparou uma surpresa para Edward, e quando ele chega, ela está apenas usando uma gravata. Em seguida, ela dá a ele um banho terapêutico. No dia seguinte, eles vão a um jogo de polo, e Edward a apresenta a duas amigas, que se casaram com outros caras ricos. Elas dizem a Vivian que todo mundo está tentando conquistar Edward, mas Vivian responde que ela não está querendo isso, só está usando Edward para dormir com ele, e elas ficam atordoadas. Depois as pessoas observam como Vivian é doce e dizem isso a Edward. Edward e Vivian se divertem juntos enquanto Philip os observa. O neto do Sr. Morse, David, que está jogando polo, vai falar com Vivian e lhe mostra o seu cavalo. Mais tarde, Philip pergunta sobre Vivian, pensando que ela é uma espiã do Sr. Morse. Tentando impedir Philip de se preocupar, Edward explica que ela é uma prostituta que ele encontrou na rua, e Philip começa a rir. Enquanto Edward vai falar com o senador, Philip caminha até Vivian dizendo a ela que sabe o que ela é e perguntando se eles podem se encontrar quando Edward for embora. Quando eles voltam para o hotel, Vivian fica chateada e furiosa porque ele disse às pessoas que ela era uma prostituta sem avisá-la. Edward diz que lamenta, mas que Philip pensava que ela era uma espiã e como Philip é o seu advogado há 10 anos, ele pensou que podia confiar nele. Ela diz que ninguém a fez se sentir tão barata como ele hoje e diz que quer o seu dinheiro para que ela possa ir embora. Então ele pega o dinheiro, mas ela deixa tudo ali e sai de qualquer forma. Enquanto Vivian espera o elevador, Edward sai dizendo que lamenta não estar preparado para responder a perguntas sobre eles. Ele também diz que foi estúpido da parte dele e acrescenta que não quer que ela vá embora. Quando o elevador chega, Vivian não entra e diz a Edward que ele a magoou e pede para ele não fazer mais isso. Então os dois voltam para dentro e naquela noite Vivian lhe conta sobre a sua vida e como ela conheceu Kitty, que fez aquele trabalho para ser tão legal. Depois ela diz que na primeira noite ela chorou por horas e afirma que obviamente esse não era o seu sonho de infância. Edward comenta que ela é uma mulher muito inteligente e especial, que poderia ser muito mais do que isso.
No dia seguinte, Edward sai cedo do trabalho para um encontro e Philip pergunta se ele vai encontrar a sua prostituta, mas Edward fala para ele ter cuidado com o que diz. No hotel, Edward diz a Vivian que ela está bonita, mas que falta alguma coisa. Ele mostra um colar de $500 mil que ele pegou emprestado na joalheria. No saguão, todo o pessoal do hotel diz que ela está linda e ficam felizes por ela. Os dois vão para um aeroporto pegar um jatinho particular para São Francisco. Eles vão à ópera e Vivian brinca comentando que tem uma banda no palco. Edward diz que a primeira reação das pessoas à ópera é sempre dramática. Ou elas amam pro resto das suas vidas ou odeiam. A abertura começa e Vivian está muito animada. Durante a apresentação, Vivian fica cativada e muito envolvida na peça. Depois ela fica absolutamente emocionada e chora. Naquela noite, Vivian pergunta a Edward se ele poderia faltar ao trabalho amanhã, e ele comenta que ele é o dono da empresa. No dia seguinte, Philip é informado que Edward está tirando o dia de folga e fica perplexo. Vivian e Edward se divertem juntos o dia inteiro, fazendo coisas espontâneas pelo bairro. Naquela noite, Edward adormece na cama, e Vivian lentamente se aproxima dele e começa a beijá-lo. Então ele acorda e os dois continuam se beijando apaixonadamente. Na manhã seguinte, em seu último dia juntos, Edward lhe diz que vai voltar para Nova York, mas quer vê-la novamente, e por isso arranjou uma maneira de conseguir um bom dinheiro para ela comprar um carro, o seu próprio apartamento e outras coisas que ela precisar. Mas Vivian fica chateada e conta uma história de quando a sua mãe a trancou no sótão quando ela era uma criança desobediente. Aí ela sonhou que uma noite um homem em um cavalo branco subiria e a salvaria desta torre. Depois ela acrescenta que o cavaleiro nunca lhe disse naquele sonho que a colocaria em um grande apartamento. Philip telefona dizendo que o Sr. Morse quer vê-lo e Edward diz que está indo para o escritório. Edward diz a Vivian que ouviu tudo o que ela disse, mas que ele não é capaz de mais do que isso agora. Mais tarde, Kitty aparece no hotel e quando elas se encontram, Kitty fica com medo de abraçá-la, já que ela poderia amassar a sua roupa. Vivian diz a Kitty que Edward quer vê-la novamente, mas ela não quer. Kitty não acredita. Ela acha que ela se apaixonou por ele e depois de alguma hesitação, Vivian admite que está apaixonada. Enquanto isso, Edward se encontra com o Sr. Morse, que diz ter reconsiderado a sua decisão, mas está preocupado com todos os seus funcionários. Philip começa a dizer que tudo será levado em consideração, mas Edward o detém e pede a todos que saiam para que ele possa falar com o Sr. Morse a sós. Edward diz que o seu interesse em sua empresa mudou, dizendo que não a quer para vendê-la em pedaços, mas quer ajudá-lo a reconstruí-la. Edward diz que eles podem deixar os detalhes para outro dia, e o Sr. Morse fica muito feliz e agradece. Quando Philip entra, o Sr. Morse diz a todos que Edward e ele vão reconstruir a sua empresa juntos, e Philip fica chocado mais uma vez. Mais tarde, Edward dá um passeio na cidade, e um tempo depois, Philip passa pelo quarto de hotel de Edward e Vivian, perguntando por Edward que não está lá. Ela diz que Edward estará de volta em breve, e assim que Philip se senta ao lado dela, ele começa a agarrá-la à força. Vivian grita com ele para sair de cima dela, e de repente, Edward aparece. Philip começa a chamar Vivian de prostituta, e Edward bate nele com força para sair, a protegendo. Mais tarde, ela lhe diz que ele fez uma oferta muito boa, mas ela quer mais. Edward diz que a pergunta é quanto mais, e Vivian responde que ela quer o conto de fadas completo. Então, Edward lhe dá os $3 mil, lhe agradece e diz que se ela precisar de algo como um fio dental, ou o que quer que seja, ela sempre pode ligar para ele. Quando sai, Vivian agradece ao Sr. Thompson por tudo, e ele diz que espera vê-la novamente, antes de chamar uma limusine para levá-la. No dia seguinte, Vivian faz as malas para ir a São Francisco para conseguir um emprego e terminar o ensino médio. O ônibus sai em 1 hora, e ela dá a Kitty uma parte do dinheiro de Edward, dizendo a ela para se cuidar. De volta ao hotel, Edward está indo embora e pede ao Sr. Thompson para devolver o colar para ele. O Sr. Thompson comenta enigmaticamente que deve ser difícil devolver algo tão bonito. Então acrescenta que Daryl, o motorista da limusine, também levou a Srta. Vivian para casa ontem e Edward agradece. Em seguida, Kitty é vista falando com alguém, enquanto Edward aparece comprando flores. De repente, Vivian ouve uma buzina lá fora. É Edward chegando em uma limusine branca, gritando o nome dela. Edward então começa a subir as escadas, e enquanto a abraça, ele pergunta o que aconteceu depois da noite em que ela foi resgatada. Então ela responde que ela o resgatou de volta, e eles se beijam. Obrigada por assistir.
Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.